vez eu entrei no culto de ensinamento dele lá, botar a cabeça desse lá na escada, ele dirigiu, ele fez assim, ó. E eu voltei para trás, voltei para trás. Então, meu querido, vamos aproveitar o pastor Ciel em nome de Jesus, a mensagem que Deus tem para nós através desse instrumento, desse transmissor da palavra de Deus. Amém? Curve a sua cabeça nesse momento, oramos ao Senhor. Pastor Adaías, ora ao Senhor nosso Deus, e a oportunidade ao pastor Osiel está sendo transmitido ao vivo esse trabalho. Deus abençoe maravilhosamente os nossos corações, a nossa alma, a nossa vida, para receber a palavra do Senhor. Pai Santo, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, agradecemos por tudo, meu Deus, pela bênção, pela dádiva, que desfrutamos desta união maravilhosa, essa santa convocação em Teu nome, tendo já glorificado, exaltado o Teu bendito nome. Agora nos apresentamos a Ti, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações, igualmente ao Teu ministro, o Teu servo, que irá, Senhor, trazer às nossas mentes e corações a Tua palavra. Que Ele tenha, Senhor, facilidade como das outras vezes, e que o Senhor coopere, meu Pai, neste momento, realizando a obra que só o Senhor pode realizar no nosso meio. Continua alimentando o Teu povo, Senhor. Fala conosco, Pai, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Pastor Valdir disse que tem almoço para todo mundo. Não sai quando encerrar o trabalho. É para todos. Amém? Todos mesmo. Pois são. Queridos, nós queremos saudar a todos com paz do Senhor. Amém? Quero falar da minha alegria de estar aqui com os irmãos, mas primeiramente quero cumprimentar ao pastor Daniel, que é o coordenador do projeto, e é nosso amigo. Ele falou aqui, ele, pastor Eridônio, pastor Walter Nilson, nós temos essa amizade. E ele falou aqui, é verdade, quando o pai estava em Lagoaçu, o pai dele foi com uma equipe lá para o Lagoaçu, e daí nós começamos, a nossa amizade. E eu louvo a Deus pela vida dele, pelo sucesso do ministério que Deus tem dado a ele, fazendo parte da nossa convenção e também das comissões da nossa convenção. É um amigo, Deus continue abençoando, em nome de Jesus. Pastor Valderino, nós temos um apreço muito grande por ele, já viajamos juntos, sorrindo, brincando, ele, a esposa, a família, ele é um amigo, que nós temos. E em nome do pastor da igreja, quero cumprimentar todos os demais pastores. Eu ia ser cedo, irmão, só que ontem eu tinha uma agenda e eu fui pregar nesse evento lá, e tinha também a vigília. Depois dessa agenda eu ainda fui para a vigília, fiquei na vigília até quase 11 da manhã, e aí depois nós viemos para esse trabalho, e estamos encarregados ali da festa. Parabéns ao projeto Parlamento. Meus irmãos, eu queria só justificar aqui a ausência do pastor Elias, que talvez alguns irmãos desde ontem, que chegaram depois que nós justificamos, não saibam o motivo da ausência do pastor Elias. Está em Teresina, que ele está fazendo a outra etapa de direito, e era prova, e ele não podia faltar. Então, por isso que ele está ausente. Bom? Isso. Então, nós louvamos a Deus pela vida de todos, a todos os pastores. Eu pensei que era só assim, um pequeno grupo de pastores, e aí eu escrevi aí um textozinho, vou tirar aqui, mas eu pedi para entregar, eu só trouxe 70, mas se puder reproduzir para os irmãos, quem recebeu aí? Os pastores, colocou aqui, se puder produzir para os irmãos, é o próprio tema. Quando eu vi o pastor já passou cartaz, eu pensei que era só
trabalho assim, mas ele passou o cartaz, eu escrevi. Quando eu fui olhar, eu não tinha escrito 4 páginas, era só para ser uma, mas aí, que é o mesmo tema, direcionado. Seria muito importante se todos tivessem essa postura aí para a gente. Eu trouxe só 70 para falar com vocês. Os pastores que estão, eu estou vendo aqui vários pastores aí sentados em nome do Senhor Jesus. E nós vamos falar sobre isso, direcionados pelo Espírito Santo para fazer a obra. Então vamos abrir as nossas Bíblias. Você que trouxe Bíblia, todos, eu quero que todos abram as vossas Bíblias em Atos 13, que é o texto, Atos 13, verso 1 até o verso 3. Quem trouxe a sua Bíblia, como é um estudo bíblico, vamos seguir em frente. Enquanto a gente vai dando aqui a palavra do texto, os irmãos podem imprimir aí, vai passar aqui também para os pastores esse estudo. Atos 13, verso 1 até o verso 3. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí vocês podem marcar esses 2 substantivos, né? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Amém? Queridos, nós vamos falar sobre direcionados pelo Espírito Santo para fazer a obra. Nós queremos dizer à igreja, aos irmãos e aos pastores, que esse texto ele é muito relevante por algumas razões. Em primeiro lugar, aquilo que estava centralizado na igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém vai continuar, ela é a base, ela é a estrutura. Nós diríamos que a igreja de Jerusalém é a igreja mãe, é a igreja mãe, é de onde tudo sai. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Qualquer congregação que exista dentro do campo de Pedreiras, ela não existiu sem que primeiro houvesse a igreja mãe, que é essa aqui. Ainda que uma filha ela queira a independência, ela nunca pode romper com a sua própria independência. Ela tem que pedir a legalização da igreja mãe. É muito importante que a gente entenda isso. Tudo que vocês leem no Novo Testamento em relação à expansão da igreja aconteceu com Jerusalém. Porque às vezes tem crente que está lá na congregação e ele entrou ontem, mas ele não sabe o processo de como a igreja cresceu, se desenvolveu. Não é assim? E aí lá atrás, por exemplo, não vem nada da sede para cá, mas podia se revoltar, mas ele não sabe que a igreja mãe iniciou lá. Não tem uma igreja em São Luís, seja ela qual for, se ela não tiver começado com o tempo central. Entenderam? Tudo em São Luís começou com o tempo central. Se hoje nós temos o exemplo, nós temos o Tirirical, nós temos o Atraque, nós temos Vila Brasil, nós temos Caral, mas nenhuma começaram de lá, não começou de trás para frente, começou na frente. E a frente era o templo central. O próprio pastor Estevão deu liberdade para algumas. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês.
No momento em que o pastor do tempo central ele vai no bairro, que ele compra um terreno, ali não tem ninguém. Ele diz assim: aqui nós vamos fazer uma congregação. Manda um dirigente, não é assim? O dirigente autorizado e sustentado pelo tempo central. Aí amanhã se torna lá uma grande congregação. Quando o irmão, que é um novo convertido, ele passa a frequentar e não sabe da história, qualquer coisa que tem de uma série, ele diz: vamos romper. Negativo. Jerusalém sempre é a base. A não ser que o pastor de Jerusalém diga assim: ó, nós liberamos, ou seja, ela sai debaixo da bênção da igreja de Jerusalém. E só para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo São Paulo, ele começou o projeto dele, Jesus se revelando a ele. E quando você vai para Gálatas, ele diz assim: eu não tive com os apóstolos. Ali diz um teólogo que o Paulo ainda não estava corrigido. Ele não estava bem corrigido. Depois você pode observar que Paulo ele mesmo vai aonde? Para que a igreja reconheça a liderança dele. Ele vai para Jerusalém. Em Atos 15, Paulo se dirige a Jerusalém e ele vai escutar os primeiros apóstolos. O Atmanil, ele diz que sempre quem vem primeiro, o segundo tem que respeitar o primeiro. Porque não existe segundo sem primeiro. Tudo que existe teve que quem? Tu pode querer ser grande, ser famoso, hoje pode querer ser importante, mas só estás aí porque teve o primeiro que te botou lá. Então não adianta você querer quebrar o padrão. O padrão não pode ser quebrado. O padrão não pode ser quebrado. Você pode amanhã ir para onde você quiser, até mesmo sair do nosso ministério. Alguém diz assim: ele era lá da Assembleia de Deus, que aqui foi o primeiro lugar. Então Jerusalém sempre é a base. Ouçam bem, só para os irmãos terem uma ideia. Ouçam bem. Essa igreja de Jerusalém investiu tanto na obra que ela ficou pobre. Tem que ver as contas. Ela ficou pobre. E o apóstolo São Paulo fazia missões para todo lado. Vou fazer uma pergunta aqui à igreja: o que foi que Paulo fez pela igreja de Jerusalém? E olha que Paulo não pregava para os crentes que eram judeus apenas, ele pregava mais para os gentios. O que Paulo vai fazer para ajudar a igreja de Jerusalém? Quem se lembra disso, irmão? Pode falar, é um estudo, irmão. Vamos participar, que a igreja, participei comigo. Ele foi fazer o que por ela? Para ajudar ela. Ele foi colher uma. E por que ele queria que essa igreja desse uma oferta para a igreja de Jerusalém? Gratidão pelo trabalho. Está vendo? Ele tinha questão, porque ele sabia que a igreja de Jerusalém foi aonde Jesus disse, em Lucas 24, 49, ficar na cidade de Jerusalém era a paz. Entendeu? Jerusalém. Quando você lê, por exemplo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas. Aonde? Jerusalém, vai para cá. Aonde começa por onde? Jerusalém. Aonde era que estavam as casas de todos os discípulos de Cristo? Aonde? Jerusalém, a cidade. Começa de Jerusalém. Ele tem que começar pela cidade. Depois, Judéia. Seria o estado. E depois, seria a capital. E depois, confim da terra. É o mundo. Tu não pode sair pelo mundo se tu não começar pela tua própria casinha. A tua casa é o endereço da tua residência, do teu caráter, da tua origem. É aqui que eu nasci, é aqui que eu me criei. Era assim. Quando disseram para Sócrates, deram veneno para ele e disseram: se você escolher, você tem duas chances. Uma, você sair da nossa cidade, nunca mais voltar para ela. Outra, beber veneno. Ele disse assim: eu vou optar pelo beber veneno, porque naquela época a cidade era a origem da própria pessoa. É por isso que quando você pode pegar o nome de pessoas na Bíblia, estava ligado à cidade.
Sem a cidade a pessoa não iria sobreviver, ele estaria fora dela. Então Jesus diz: vão para Jerusalém, comece em Jerusalém. Só que agora o foco vai sair de Jerusalém. Jerusalém é a base, Jerusalém é o pilar, e agora vem para Antioquia. E aqui é muito importante: em Antioquia vai se começar o maior projeto de missões estrangeiras pelos crentes. Isso aqui é muito lindo, gente. Ou seja, a base é Jerusalém, que vai dar toda essa estrutura, e aí depois agora vem Antioquia. E aí os irmãos podem observar que essa igreja de Antioquia, ela vai se lançar a um grande projeto missiológico. Mas eu quero que vocês entendam que às vezes nós somos muito eufóricos, muito emocionais, e a gente não percebe como é que o texto bíblico nos revela como as coisas devem ser feitas. Basta apenas esses 3 versículos para a gente entender tudo como é que a igreja pode se lançar no maior projeto. Se você pensar no maior projeto para a igreja, no maior projeto para a cidade, basta apenas olhar para esses 3 versículos. Só para esses 3. Só para esses 3. Em primeiro lugar, quando você vai para 1 Timóteo 5,22, Paulo diz assim: a ninguém ponhais precipitadamente as mãos, não participe de pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Se essa igreja ela quer se lançar ao maior projeto missionário, ela não pode se lançar com gente que não presta. Ela não pode se lançar na brincadeira ou no oba-oba. Tem trabalho na igreja que não dá certo, não é porque faltou oração, não é porque faltou jejum, que são os elementos essenciais, mas é porque às vezes nós estamos colocando as mãos precipitadamente. Às vezes nós estamos tomando medidas e colocando pessoas que não têm qualificações nenhuma para estar na frente do trabalho. E às vezes também eu estou já pelo outro lado, eu já estou apenas olhando as qualificações que aquelas pessoas possuem para o trabalho. Então, se essa igreja aqui, ela ia se lançar a um dos maiores projetos de missões do mundo, que era ganhar almas, que era buscar vidas para Deus, que era um projeto ousado, ela vai ter que começar com 3 coisas. 3 coisas básicas, digam comigo bem forte: oração, determinação, pessoas qualificadas. Quais são as 3? Oração, determinação, pessoas qualificadas. Se vocês observarem o verso 2, a Bíblia diz aí no verso 2: servindo eles ao Senhor. Não é isso? Deixa eu encontrar aqui o verso 2. Bem, e servindo eles ao Senhor. Verso 2. O interessante aqui, queridos, é que quando a gente atenta para esse verso 2, servindo eles ao Senhor, essa palavra no original é um culto por vontade própria. Primeira ideia aqui, ouçam bem, se vocês atentarem para isso, observe que aqui nós temos leitura. Kulton é a palavra grega, que quer dizer aqui, sabe o que? Servindo ao Senhor por vontade própria. Era como se alguém fosse pagar algo para o Estado, para ela mesma fazer alguma coisa. Ou seja, não adianta você querer começar trabalho se tu não tem vontade. Não. A Bíblia diz assim: servindo. É um particípio presente, quando ela está dizendo servindo eles ao Senhor, era a própria custa. Isso aqui era um culto à própria custa da pessoa, servindo por vontade própria, às suas próprias custas. Era como se a pessoa estivesse pagando para estar ali. Quando a gente vai para o Salmo 100, a Bíblia diz no verso 2: servir ao Senhor com. Se você vem para cá, ou vem para o ministério, ou vem para o trabalho da igreja, qualquer departamento, e não é por vontade própria, porque o pastor quer,
ou é apenas para ter um título, ou é apenas para ser reconhecido, teu trabalho não vai prestar. Não vai para frente. Porque teu trabalho só presta se tu mesmo tiver vontade de entrar. Se tu mesmo tiver com o coração louco, mas tu é louco para fazer a obra. Agora, meu irmão quer trabalhar para Jesus, eu não sei, eu vou pensar, bora, cara. Ai, irmã, mas eu não sei, eu tenho um curso em Tamandará, eu tenho um projeto, bora, cara. Só presta quando tu mesmo de vontade própria, tu vem para cá, joga a boca no pó, ora, grita e diz: eis-me aqui, Senhor. Aí Deus te usa. Porque o Senhor Deus não vai usar ninguém à força, e se você não quer, não é isso? Servindo eles ao Senhor. Então, enquanto eles estão servindo, irmãos, isso é muito interessante. Eles vão se lançar nesse projeto ousado, projeto grandioso, para ganhar o mundo para Cristo. E aí o mais interessante aqui é que nós podemos analisar que também nenhum pastor, nenhum membro, nenhum irmão que tenha a mentezinha pequena pode fazer parte de projetos ousados. Escute isso aqui: não pode fazer parte de projeto ousado irmão que tem mentezinha pequena, pastor que tem mentezinha atrasada, pastor que tem medo do irmão passar na frente dele. Ele não pode entrar em projeto ousado. É melhor ele ficar lá na caixinha de fósforo dele. É melhor ele ficar, porque é o seguinte: se ele tiver medo, por exemplo, eu trabalho com 80 e tantos pastores, e se eu tiver medo, ainda é só comigo. A minha mente medíocre, medo de perder poder, medo de perder posição, medo de perder nome, pode largar de mão, não vai para frente não. Grandes projetos é para homens que têm mentes grandes. Sim ou não? O Aslan, em um comentário que ele escreveu, ele diz: baleia grande e mar profundo, ela se perde. A baleia, quando a gente vê, ela é grande, mas o mar engole a baleia. Para tu encontrar uma baleia no mar, é luta. Ou seja, o breiro que é mar, pode ter a piaba, pode ter tubarão, pode ter baleia, mas ele é maior. Não é assim? Então, quando você é maior, você não está brincando. Às vezes tem irmão que chega, aí passa assim comigo: pastor, eu trouxe aqui uma cesta do irmão aqui. Eu disse: amém, entrega para ele. Ele trouxe para ele, não foi para mim. Um dia eu estava no local, o irmão chegou e disse: pastor, eu vou bem para casa do pastor Joaci. Eu disse: né? Trouxe 2 litros de açaí para ele. Eu disse: leve lá para o homem. Pastor de mente pequena, doente, irmão, ele tem que passar a vida do sacerdote. É assim? Primeiro aqui é para mim, depois é para os outros. Não, de jeito nenhum. Então deixa eu dizer uma coisa: não tente. Olha, se você é comerciante, aí você pensa em colocar uma loja, você vai pensar em que ela cresça, que ela seja grande, pode observar no momento: amanhã o gerente ele vai sentar na tua cadeira querendo ser o dono lá fora. Aí se você não tiver equilíbrio, você não vai permanecer. Essa igreja aqui, antes dela entrar, vocês vão ver que ela deixou de ter mente pequena. Como, pastor Zé? Leia lá em vocês o verso 1. Vamos lá, vamos começar pelo verso 1. Vamos lá, verso 1. Vai. Olha, bem devagarzinho. Como é que diz, pastor? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Pronto. Quem havia nessa igreja? Se havia profetas e mestres, olha para cá, os doutores e os profetas, irmão comum que era usado por Deus, todos estavam orando juntos. Olha para cá, para vocês entenderem. Tinha doutores, eu vou já falar isso, e tinha mestres, 2 grupos. Aqui nós temos 2 grupos. Qual é o primeiro grupo que nós temos? Vamos lá, diga bem forte. Quem está na reunião, diga bem forte. Qual é o primeiro grupo que nós temos? Profeta. E qual é o segundo grupo? Eu? Aí, assistimos doutor, não tinha? Doutor, sabe?
homens cultos, homens da alta elite. Mas tinha quem? Mas tinha uns. Vamos lá, só quem tem boca. Tinha quem? Profeta. Olha para cá, mente, olha para cá. Crente que tem mente medíocre. Às vezes você é até intelectual, mas a sua mente também é medíocre. Porque tem pessoas que são intelectuais e elas acham que não podem estar no meio de qualquer jeitinho. Que o nível é tão alto que o irmãozinho ali é um ralé para ele. E Jesus, que é o mestre dos mestres, tudo que era gente ruim, quem mais gostava de ouvir Jesus não era doutor, não. Vou botar na mente de você. Quem mais gostava, quando um doutorzão encostava perto de Jesus, Jesus deixava a cabeça do doutor toda colocada. Está lá em João 3, não foi? O Nicodemo chegou, boa noite, Jesus. Com medo, não queria ir de dia. Jesus perguntou logo, para ir para a tua casa e não dormiu hoje à noite. Jesus faz assim. Né? Bom dia, boa noite, boa noite. Ele disse, tu és de Deus, porque ninguém faz o que tu. Aí Jesus disse, se tu não nascer, tu não entra. Nascer de novo. E aí ele falou, me explica. Ele disse, olha, se tu não nascer de novo, tu não entra lá. Tem que nascer da água. Tu nem entra e nem vê, pastor. Aí ele ficou, mas como é que eu vou voltar de novo? E Jesus veio com ele batendo cabeça. Até o dia que Jesus ressuscitou, ele foi para José de Arimateia pegar o corpo que agora estava crente. Então, olha para cá, Jesus, olha irmão, mente medíocre, a nossa igreja, ela está cheia de crente que a mentezinha é desse tamanho. Bota a irmã para dirigir o ciclo de oração, ela fica com medo da anterior. Tem delas que ficam, eu fico incomodada com a presença da irmã. Faz teu trabalho. Aí ele fica incomodado. Não, é o seguinte, olha para cá, você tem que entender que quando você é chamado e está ali por vontade própria para servir, e você vai fazer para Deus, pode ter o doutor, pode ter o mestre, pode ter o crente simples. Você está ali porque você sabe que quem te escolheu foi Deus. Quem glorifica o nome do Senhor? Olha, irmão, quando a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Sabe o que é mente evoluída? Olha para cá. Mente evoluída não é a que a gente tem lá fora, não. Mente evoluída é a mente de Cristo. Quando tem a mente de Cristo, Romanos 12, Paulo diz, verso 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, a perfeita e agradável. Quem tem, olha para cá, pastor que a mente dele é grande, ele não vê um outro pastor como concorrente dele. Não é assim, pastor? Não é assim, pastor? Olha para mim aqui, cantora que a mente dela é grande, ela não vê outra cantora como concorrente dela. Um pastor, olha, a igreja está cheia de profetas. Tem irmão que pensa que eu sou contra o profeta. Eu sou não, eu sou contra o profeta saliente. Aquele profeta que ele diz assim, pastor, ali não tem um santo. Aqui tem um santo. Eu sou contra esse saliente. Mas se fosse eu, pronto. Olha, olha, eu vou botar ele bem aqui. Esse é o saliente. Olha mais para cá, um profeta que sabe que é usado por Deus e que ele está junto com o doutor, ele sabe que o doutor ali está pregando a palavra de Deus e que ele é usado também por Deus. Entre os dois não tem desavença, porque cada um sabe qual é o seu lugar. Eita, glória a Deus. Irmão, o apóstolo São Paulo, ele foi perguntado para ele, Paulo, que é a igreja? Ele explicou de modo análogo, ele explicou bem simples, de modo orgânico. Ele disse, a igreja é o corpo, gente. E no corpo tem o quê? Me ajuda aí, no corpo tem o quê? Tem mão, tem o quê? Tem olho, tem orelha, tem nariz, tem pé, tem mão. Por exemplo, às vezes teu olho está piscando dentro, aí a tua mão quer passar, aí a mão diz, eu não vou, diz, eu não vou. Aí, não, eu quero, eu não vou. Rapaz,
Ele diz que no corpo não tem concorrência. O mínimo luta pelo bem do corpo. Não é assim? O mínimo, olha aí, cada um ajudando o outro. Então preste atenção. Essa igreja aqui, ela vai crescer. Eu estou falando, depois eu vou falar da direção do Espírito, que a gente só pensa logo na direção do Espírito. O Espírito Santo só entra quando está tudo O Espírito Santo não é de bagaceira. Está lá em 1 Coríntios 14, verso final. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Aí a gente abre esses WhatsApp, os crentes estão tudo doido. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Um ora, um diz outra. Meu Deus, como é que não acaba com isso? Está tudo descontrolado. Agora olha para cá. A Bíblia diz, na igreja, olha para cá. Primeiro, o pastor deu ali, na igreja de Antioquia tinha material, sim ou não? O material que Deus quer usar para sacudir o Brasil, Maranhão e mundo está aqui dentro. Eita glória! Vira o teu irmão, diga para ele, é você que é o material. Diz aí, é você! É você! Eita glória! Agora olha para cá. Tu já foi um pedaço velho de lixo. Você já foi um pedaço de mulambo velho de vestido rasgado. Quando a gente está cavando o chão para fazer alicerce, né? A gente encontra um pedaço de ferro velho. A gente encontra lá na dentro, tu já foi isso. Agora a Bíblia diz lá em Efésios 2 primeiro, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Jesus te tirou do inferno. E aí ele pegou você que era um material que não valia nada. Sabe o que Pedro diz lá na sua primeira carta 2? Ele diz, vós agora sois pedras preciosa aqui, vocês, agora para cá. Jesus não bota bagaço na obra dele. Eu vou botar um aqui para ver se ele presta. Não bote não. Vamos fazer um teste, ver se ele ajeita. Aqui não é lugar para homem de vida desajeitado. Aqui é para material que Jesus já tirou do lixo, do mundo, purificou, deu vida, santificou e agora está tudo dentro. Cita o nome de um grandão. Uma cultura elevadíssima, cultura grega, cultura helena, cultura romana, cultura latina, cultura judaica. Quem era um grandão que estava lá orando? Olha, a gente hoje tem um curso superior. Pode ver tudo, eu gosto de dizer. Não vai escrever nada. Não é assim? A gente tem um curso superior aí, até para dobrar o joelho é necessário. Né? Querido Jesus, Deus eterno, o irmão está aí orando ali, né? A tua sapiência, ó ser etéreo, ela é esplêndida, excêntrica. Jesus não pegou ele não. Quando Jesus pegou o doutor Paulo na estrada de Damasco, a primeira coisa que Jesus fez para ele caiu lá na poeira. Era o lugar que tinha mais poeira. Bem, caiu na poeira e ficou rolando. A segunda ficou cego. Não foi assim? Sem saber o que fazer. Que é assim que Jesus faz primeiro. Para tu se encontrar, tu tem que se perder. Jesus disse assim: aquele que perder a sua. Diga, irmão. Aquele que perder a sua. Não é estar com a tua vidinha, não. Aqui Jesus não quer ter com a tua vidinha, não. É tu perder ela. Vai ser crente assim, meu. Não é assim? Negar assim. Aí o Paulãozão querendo se perder. Aí ficou tateando, ficou cego. Doutor, bicho, não é assim que Jesus faz. Grandão, bichão grandão, toda cultura. Aí a voz bradou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí tem um autor que ele disse que ele querendo ser valente, ele era valente. Ele ainda disse assim: quem é para bradar assim comigo? Quem é? Ele disse: já é. Eu sou.
Jesus. Quando Paulo ouviu a voz, ele disse: é aquele mesmo que o Estevão pregava. Sabe o que ele disse? O que eu devo fazer? Está vendo agora? Olha para mim. O tanto de nível de cultura e inteligência que Paulo tinha. Jesus abateu tudo. E ele disse assim: o que eu devo fazer. Agora imaginem que Paulo, isso, ele diz lá em Filipenses 3, que tudo que ele tinha como precioso, ele agora considerava como o quê? Lixo, esterco, cocô. Vamos abrir a sacrossanta. Abre a Bíblia, rapaz. Paga de inventar. Aí nós indo lá atrás, não sabe nem o que é. Vamos abrir o Etério, o livro. O inário. É falar do livro, da Bíblia Sagrada. Porque você quer exaltar é Jesus, não é seu palavreado. Você quer exaltar é Cristo, não é a tua cultura. Aquilo não é com o que tu tem, é com o que o Espírito Santo te dá. Aí observem bem, a igreja de Antioquia, irmão, deixa eu dizer para vocês, naquela época dificilmente as pessoas pobres sabiam ler. A maioria eram analfabetas. Até os apóstolos não eram de escolas ecléticas. Eles eram agramados, eram iletrados. Aí de repente entra um bichão como Paulo, que o Ananias, quando Deus disse assim: vai dar orar por ele. Ele disse: epa, para aí, Deus. Senhor, não. Tu não sabe o meu homem. Senhor não roda esse homem. Tu não sabe o meu homem? Ele disse: não, vai lá, vai amaciar a fera. Agora, eita, ele é o quê? Vaso escolhido. Acabou, vaso. O que é vaso aí? O pastor citou direitinho. Vaso, quando bota ele aonde? Aonde quer, tu é vaso. Aí vai lá que o homem agora é vaso. Aí quando o Ananias entrou, já foi assim: irmão. Ou seja, agora nós estamos no mesmo grupo. O mesmo Deus que te chamou é o Deus que me chamou. Aqui não tem valentia, diga que vamos dar um lado. Aqui não tem valentia nem grandeza. O mesmo que te escolheu, me escolheu e vamos fazer a obra. É assim, pode entrar um pastorzão branco, bonitão, pode entrar baixinho, pretinho. Fica no teu lugar tranquilo, rapaz. O mesmo Deus me chamou grandão, chamou tu também. É desse jeito. Eu mesmo tranquilo. Pronto, os grandões estão entrando, eu estou aqui atrás também. Aí a pessoa diz: e esse aí de onde é? Aí pronto, eu digo que nem Ana. É assim: o Senhor me tirou do montão e me colocou entre os príncipes. Eu já acabei, deixa eu passar. É assim. Olha, se tu não tens essa consciência, aí você vai ficar todo tempo com a mente doente e pensamento negativo. Eu cheguei na reunião, pastor, não me viu, pastor Daniel não me viu. Pastor Valterino não deu as horas para mim, pois entra. Eu sou assim, mas essa esposa, ela também, ela sabe disso. Eu vou para São Paulo, eu vou para todo lado. Aí eu pergunto: onde é que está pastor Zé Ué? Aí os irmãos dizem: está lá, não, mas só entra os grandes. Eu disse: Aí pronto, eu vou lá. Aí ela fica me esperando, horas e horas, eu aqui na fila. Aí pronto, um dia eu esperei, só o bichão. E eu fiquei lá atrás na fila. Pronto, aí passou no meio do meu pastor. Pai do Senhor, eles podem ser com você. Amém. Na hora que ele me deu em qualquer lugar que ele passa, você está aqui. Eu disse: meu pastor, tudo bem? Pronto. O que acontece que eu estou dizendo? Eu sei que o mesmo Deus que chamou ele, apesar de que Deus deu naquele momento o ministério mais elevado para ele, é o mesmo Deus que me chamou. Ele não é concorrente meu, ele é o mesmo trabalhador. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 9, 39: rogai ao Senhor que manda obreiro. Quem manda é ele. Olha, quando a igreja tem obreiro de Deus, a mente é elevada. Agora deixa eu dizer uma coisa para cá: tu não pode entrar em ministério ou em trabalho da igreja se a tua mente for. Quero dizer, até os pastores aqui não vêm aqui para ensinar ninguém, mas não pode auxiliar que a mentezinha dele é pequena, porque quando ele vai até te queimar lá na área. É assim ou não é? Se não, o pastor mandou um negócio, eu fazer um negócio, mas eu não estou concordando bem com o que ele pensa.
Assim, um dia deixa eu chamar os irmãos, só os pastores, só meus irmãos, conversa com aqueles irmãos que não estão certinho na igreja. E aí, se eles não se acertarem, fala com eles direitinho. Se não, fala uma vez, duas. Aí depois é auxiliar, é bom você tirar um do ponto que ele não quer obedecer. Aí pronto. Aí um pastor meu ouviu. Ele chegou lá na área. Pastor Zé, você vai dizer, tudo desse desce. Aí mandei quando eu quero começar a botar em bloco. Pastor, ditador, mandamento, descer de púlpito. Meu Deus, eu liguei para ele, rapaz, o que foi que tu fez? Lhe obedeci, meu pastor. Eu disse, rapaz, não faça isso, eu não disse assim. Não, aqui eu estou cumprindo a sua ordem. Aí eu vi que ele estava fazendo, era sério mesmo. Ele entendeu como você fez. Eu disse, mas tá bom, deixa eu aguentar até a pancada. Agora, não coloque pessoas que têm mentes pequenas, porque elas vão tanto adoecer o trabalho lá, como vai te adoecer. Você sabe dessa? Olha, o maior projeto missionário não vai ser feito por qualquer pessoa, não. É aqui que eu quero falar para vocês. Como é, pastor, que sou eu? Olha, e eu vou ficar aqui aqui até que entender. Havia na igreja de Antioquia profetas e médicos. Barnabé, Vai. Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herói, Tetrarca e Saulo. Olha para cá. Lá vai, preste bem atenção. Vamos analisar, pastor. Pegue aí 11 de Atos, 11, 18, 15 a 18. Vamos lá. Olha, ouça comigo. E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi dado por Deus, concedido o arrependimento para a vida. E pode ir. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. Preste bem atenção. Vocês estão ouvindo aqui o que o pastor leu? Agora você vai lá para 10, 14 de Atos. Só pode mostrar isso. Vamos lá, 10, 14. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Vai. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. 16. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha, deixa eu explicar. O que vocês entenderam? Vamos fazer a interpretação nós aqui já desse texto. Não, mesmo, vamos fazer. Eu quero a participação dos irmãos. O que vocês entenderam com esses 2 textos? Quem quer participar aqui comigo? Aqui é a igreja. Para ficar cansativo, só eu falando. A didática é essa. O que vocês entenderam? Eu estou falando de mente pequena. Não coloque trabalhador, não coloque trabalhadora, não coloque pessoas que a mente é pequena, que a mente não se abre, só vai dar trabalho. E outra, você nunca vai ter sucesso, porque gente de mente pequena nunca se abre. Tem mãe que tem 40 anos, você está dizendo para ele que aquilo ali não está certo, mas ele acha que está certo. Eu aprendi assim, mas aprendeu errado. Não é assim? Eu já contei da irmã lá no Guarapá. Eu fui no interior, ela disse: pastor, o senhor não aceita um pouco de Nescau? Eu disse: Nescau? Não é Nescau não. Ela disse: Nescau. Eu disse: santa, é Nescau. Ela disse: Nescau. Eu disse: como me dá esse Nescau? Eu não vou bater boca, meu irmão. Uma mulher que já aprendeu isso há tanto tempo. E não muda nunca. Assim tem obreiro que a gente conversa, a mente dele é desse tamanho e você vai querer explicar e diz: pastor, o senhor está pecando. Não é assim não. Perda de tempo, deixa ele viver a vida dele. É assim, deixa ele entender do jeito dele.
E não coloque mais. Sim. Minha mãe, ela botou na mente dela, que ela ensinava no começo, né? Buscar de madrugada. Hoje vai falar madrugada e madrugada, não vou para a escola. Ela aprendeu que é de madrugada tem que buscar resultado para a escola. Aí eu disse, o pastor estava perguntando, Um dia um teólogo veio dizer para mim isso aí. Pessoal, de madrugada eu não estou buscando a Deus. Pastor Zé, o senhor sabia que de madrugada ali não tem nada a ver em buscar. Eu disse, depende não hora, deixa eu orar. Então não, irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Tem irmão que fica. Pronto. Até o pai, no dia que o pai falando, ele disse assim, vocês vão aqui na igreja, estão tocando muito Rex. E eu lá sentado, Rex. E eu aqui, eu não repreendi ele. Aí eu cheguei de manhã no café e disse, rapaz, ontem eu falei uma palavra, eu vi que os irmãos estão só rindo de mim. Vai assim, olha a pessoa que tem mente aberta. Os jovens ficaram. Ele disse, como é a palavra? Eu disse, é reggae, pai. Ele disse, eu não tenho. Porque eu disse Rex e os jovens ficaram. É reggae. Ah, agora eu peguei reggae. Aí quando eu disse, irmão, vocês não estão dançando, tocando reggae. É assim. Mas isso é para quem tem mente. Tem irmão aqui que se você chamar ele e for fazer um conceito, irmão, nessa palavra também é o seguinte, não vai querer se amostrar, porque tem irmão que quer se amostrar, chama na frente das pessoas, não é assim? Chama na frente das pessoas. Pronto, uma vez eu me lembro que eu estava. Porque tem detalhes, irmão, que hoje quem faz o ensino médio, vocês sabem que antigamente era mais pesado, que tinha todos os detalhes. Você terminava o ginásio, era uma pessoa formada. O segundo grau ouro, antigamente, era como se fosse uma universidade. Tem jovem aí hoje, universidade, que não chega ao passar daquelas pessoas. Não era assim? Isso que tinha um magistério, era coisa pesada. Pronto, coisa pesada. Aí, eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palavra, aí uma pessoa, eu disse assim, persuasão. Aí uma pessoa disse para mim, encostou assim, você já notou a diferença entre duas vogais e o S? Só disse isso. Minha palavra para um bom? O quê? Aí pronto, aí eu comi, foi daí que eu comecei a amar matemática. Porque o que não quer prestar, ele diz logo, o irmão não está pegando a mensagem boa, ele não está pegando a glória, o fogo de Deus está descendo, ele está procurando o som de SZ. Esse é burro. Esse não quer crescer. E eu preguei a mensagem que havia de pregar, mas não saía mais da minha mente. Fui e comprei toda a gramática. De 10 ou 15 gramáticas que eu comprei, nenhuma explicava. Eu fui encontrar uma gramática da 4ª série de português. Entre duas vogais, o S tem som. Pronto, aí eu disse, está bem aqui no mundo, eu não peguei. Então deixa eu dizer uma coisa, quem quer crescer e quem tem mente aberta vai se evoluir. Observe bem, Pedro não poderia ser pregador dos gentios. Por que Deus botou Paulo? Estão vendo agora? Que é mente pequena? Por que Deus botou Paulo? Deus disse, eu vou te colocar para pregar entre os gentios. Não foi assim? Aí o Pedro está orando, aí o Senhor manda um vaso, como se fosse um lençol de paco. Aí lá dentro, lá vinha um porco, lá vinha um viado, lá vinha um gambá, lá vinha um surubim, lá vinha um peixe de couro, lá vinha tudo. E aí desceu bem pertinho dele. Aí Deus disse assim, mata aí. Quem foi que mandou ele matar? Deus. Olha para cá. Ele 3 vezes discute com Deus. Rapaz, é negócio sério. Olha o que é o obreiro de Deus. Se ele discute com Deus, ele não vai discutir comigo. Mata, Pedro, como ele disse, de maneira nenhuma, você é judeu morto. Essa boquinha aqui não entrou um toicinho. Aqui não entrou um peixe de couro. Surubim. Não vem com essa pra mim, não. Aqui tu não vem com essa.
ensino dentro do lar. Eu vou dizer uma coisa, nós estamos preocupados aí com o que vai acontecer lá fora, mas eu vou dizer uma coisa: se as nossas igrejas elas estivessem cheias do ensino nos nossos lares, não tem homem, não tem partido do mundo que arranque a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Se você tiver ensino, não tem como, não matar não. E ficou nisso. Aí Deus disse assim: olha, vai vir uns homens aí te procurar, vá com ele. A medicina do PT é desse tamanho. Desse tamanhozinha. Agora, tradição, judaísmo, abaixei a zona dele. Na hora que ele bebeu uma água dessa aqui, ele botava primeiro, se ele pegava aqui, ele botava, andava com um panozinho. Porque o mosquito é um insetozinho. Aí ele pegava e botava, tchau. Só bebia se for. Jesus diz: vocês foram. Amém. Aqui está o Pedro. Vá com eles. Sim. É pena que eu me chamar nosso Senhor, o maçom Cornélio. Ele estava orando, jejuando, mas aí apareceu um anjo e disse que é para te chamar. É para te chamar. Aí ele disse: pois entra aí, amanhã leva lá. E entrar. Aí no outro dia ele pegou alguns judeus, vamos lá, saber. Aí quando chegaram na casa de Cornélio estava, a casa cheia. Está lá em Atos 10. Pois não sou Pedro. Aí ele disse: é porque eu estava orando. Eu orando, jejuando, 2 moles, de repente a voz disse: manda chamar Pedro. E aí quando a voz bradou aqui, eu chamei toda a minha parentela, eu chamei todos, e aqui estamos todos nós para te ouvir. Aí o Pedro abriu a boca, começou a rasgar sobre Jesus, quando ele está no meio da mensagem. A Bíblia diz: o céu se abre. E é assim que eu creio, mas o poder de Deus eu creio assim. Às vezes a gente está aqui, vocês estão quietinhos aí. Aí eu fico: cadê a glória? Não tem glória, não tem glória, não tem glória. A glória não está na casa. Vem nada, eu não creio assim não. Nós todos estamos aqui para ti. Aí pronto, irmão, pega a mensagem, aí o coração rasgou. A Bíblia diz que os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. E todos falaram línguas. Quando Pedro olhou, comeu de leitão, falando língua, ele piscou no judeu, foi assim: olha, aquilo que caiu em nós, lá em Atos 2, também caiu neles. São nossos irmãos. Glorifica a Deus. Aí foi que ele foi entender, reconhece. Reconheço, na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Tudo que ele viu lá, leitão, surubim, viado, ele agora entendeu. Ele disse: não, Deus agora me fez entender, porque não cabia na mente de Pedro sentar com um gentil. Eu não sei. Tem muito grande não que a mente se entender. É um povo imundo, é um povo que não tem. A promessa que ele tem somos nós. Eu não me sinto como ateu, eu não me sinto como homossexual. Como é que não é? Eu não me sinto como ateu, para com a mentezinha dela. E muita televisão chegou na casa de Cornélio, só indo, né? Só indo. O que eu vim fazer aqui? Mas o Espírito Santo mandou. Se o Espírito Santo não tivesse tratado com Pedro, o Evangelho não teria progredido. O tema que vocês escolheram foi direcionado, não foi? É isso que eu estou mostrando para vocês. Eu cheguei na casa de uma irmã, aí o marido dela, eu vi que ele gostava muito dela e achava bonito ela andar vestidinho empinadinho, toda bacaninha, toda bonitinha. Aí eu cheguei,
Ele me ligou. Aí os olhos dele cheios de lágrimas. Ele disse: Pai do Senhor, pastor Zé, Pai do Senhor, pastor, eu estou lhe convidando aqui. O senhor é recém-chegado aqui no campo. Mas eu estou indo embora. Eu vou sair da Assembleia de Deus. Eu disse: eu gostei tanto de tudo, é alegre, meu pastor. Mas eu sou o seguinte, pastor, a mulher aqui gosta de usar uma roupa assim mais bacana, gosta de botar, vou pegar um beijozinho, deixar mais vermelhada, e ela lá sentada, e eu olhando ela toda dele, bacana, toda bonita, e ele chorando. Aí ela virou para mim e disse: meu pastor, eu gostei do senhor, eu estou gostando do trabalho, não na Assembleia de Deus, mas tem isso aí. Aí, pastor, às vezes eu vou passando nas irmãs, me criticam, e eu, para não causar transtorno, eu vou sair. Aí eu olhei para ele e disse: tu crê no Espírito Santo, irmão? Ele disse: eu creio, pastor, eu creio. E tu, irmã? Eu creio também. Ou deixa ele te pegar. Eu não vou te dizer nada disso aí, dessa tua belezinha, dessa tua bacaneza. Eu não vou dizer nada. Fica na tua, deixa ele. Pronto, irmão, só bastou isso. Hoje estão na Assembleia, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Bastante gente pequena. É verdade. É o seguinte: você fez bem. A Assembleia de Deus não tem isso. Não tem essa postura. Não é assim? Não tem essa postura. E a senhora está fora. Não dá para você, meu filho. Irmãos, Jesus disse que às vezes nós tornamos a pessoa quantas vezes para o inferno? Porque nós colocamos no céu, mas ao mesmo tempo nós queremos colocar onde? Eu tenho que ter um jeito para atrair essa pessoa. E se eu não tiver a mente aberta não é liberar, mente aberta é saber tratar para trazer para cá. Vocês entenderam que as coisas? É para trazer para cá. Pronto. Não importa como é que a pessoa pode ser. Um dia um rapazinho chegou para mim: pastor, eu não aguento. Eu disse: rapaz, de novo, já peguei outra vez. Eu vi só que ele dizer que eu estou abandonando a igreja. Eu disse: não, senhor, você não vai abandonar a igreja coisa nenhuma. Você vai ficar aqui dentro. No dia que o Espírito Santo tratar contigo, tu vai se levantar para ele. Às vezes eu estou lá no culto e meu olho bichinho chorando, com vontade de ser liberto. Vocês estão entendendo? Entendeu, pastor? Se eu tiver a mentezinha medíocre, aí quando Pedro olhou para o pastor e falou: está na Bíblia, Atos 10. Eu agora reconheço. 10, eu reconheço. Não é assim, meu pastor? Eu agora reconheço que Deus não faz acepção. Eu tenho que estar no meio deles. Aí lá vem ele, ficou por isso que o pastor veio aqui. Lá vem o chefe também, grandão. Onde era que a igreja ia se expandir, irmão? Com a mente desse tamanho. Aí lá vem os grandões do dia: eu vim dizer que vocês têm com gentil, Pedro. Que negócio é esse? Vocês sabem que nós não aceitamos, eu também era que nem vocês. Mentezinha retardada, cabeça oca. Mas eu vou contar para vocês. Ele contou: eu fui para lá, quem me mandou foi Deus. E eu levei até os irmãos judeus também. Esse aqui estava, esse aqui estava, esse aqui estava, esse aqui estava, esse aqui estava. E aí, quando eu vi, eu também fiquei comigo. Quem sou eu para resistir? O Espírito Santo de Deus. Aí as autoridades também olharam e disseram: é verdade, Deus trabalhou nisso. Então ouçam bem: se a gente tiver mente pequena, aí tem que, olha, tu pode entrar por aquela porta, olha para cá. Você passou por aquela porta, se aqui tiver juiz, se aqui tiver advogado, se aqui tiver professor de matemática, se aqui tiver professor de filosofia, na hora que ele entrar por lá, saiba que nada disso Jesus quer. Pode pagar, não te encabula, não. Eita, aqui é o doutor. Entrou para cá, tem que ajoelhar e orar. Acabou. Aqui tu é advogado, tu é juiz, não pensa que você vai ser tratado. Aqui tu entrou, pronto. A Bíblia diz que quando ele chegar, ele estava orando e
Diziam comigo, profetas, não, vem forte, profetas, mestres, profetas, mestres. Se vocês analisarem aí no próprio texto, você vai ter essa expressão aí, ó, profeta, está no plural, olha para cá, é uma palavra composta, pro, quer dizer antes, femi, é alguém que tem a capacidade de dizer o que está na mente do outro. O profeta é assim, a gente está vendo que o profeta Deus toma ele, é a seu velho. E ele diz até o que está na tua mente que Deus revelou. Esse é o profeta. Profeta também é aquele que vem com a mensagem divina. E quando você vai para 1 Coríntios 12, 28, e quando você vai para Efésios 4, 11, eu disse, eu coloquei na igreja profeta. Deus coloca ou não coloca profeta? Mas nesses profetinhos que andam com lenga-lenga não, já explica isso aqui. Ele coloca profeta, homem que tem palavra, homem que tem visão de Deus. Mas esse profeta, ou os profetas, que é aquele que entrega a mensagem divina, ele está aqui quando a fé, Deus toma ele entrega a mensagem, mas ele também entrega a mensagem divina. O profeta que Deus estabelece na igreja é aquele que prega a mensagem. Mas aí no meio dos profetas, quem é que tem lá? Didáscalos, homens de mente aberta, só doutores na rua. Se vocês pegarem o termo didáscalo, vocês vão ver que aqui é professor de honra. Isso é tanto para o secular como também para Deus. Só que aqui o mestre não é o da universidade, não. O mestre aqui é aquele que o Espírito Santo abre a mente dele e ele vai ter poder para explicar as escrituras. O próprio Pedro diz assim: Paulo escreveu coisas difíceis, porque Paulo era o quê? Um mestre. Só que Paulo sabia que era um mestre que tinha um dono. E quem era o dono dele? Então olha para cá, a igreja de Antioquia tinha dois grupos: o grupo dos profetas, que eram aqueles que tanto podiam falar a palavra, mas aqueles profetas também carismáticos. É aqui a gente está aqui na reunião, vem quando se levanta, né? Esse aí tem que ter na igreja. Tem que ter na igreja, tem que ter nos cultos. Não é em culto de doutrina, não. Mas está na oração, tem que ter. Porque Paulo diz: quando vocês se ajudam, não tem visão, não tem revelação, não tem profecia. Agora também não é essas profecias inventadas, não. Tem uns que eles mesmo estão tendo a profecia, eles mesmo estão revelando, eles mesmo estão interpretando. Eu não sei mais de nada, não. Então observe bem, a Bíblia diz que tinha esses dois grupos. E aí quando eles estão lá, eles estão orando. Dois grupos. Mas por que a igreja de Antioquia sabia ter esses dois grupos? Me ajuda aí, que eu já falei para vocês. Por que eles sabiam conviver juntos? Por que esses dois grupos conviviam sem desavença, sem conflito? Eu falei agora, não. Por que os dois grupos existiam juntos? Tinha a mente aberta. Pronto, só isso. Nós dizemos, olha, nós falamos que temos o Espírito Santo, falamos que temos poder, mas nós não conseguimos conviver juntos. Tem irmã que diz que é usada por profecia, tem jovem que diz que é profeta, mas ele não sabe conviver junto com o mestre no culto de doutrina. A vida do profeta hoje, que não tem a graça de Deus, é falar mal do mestre que ensina a palavra. Vocês já viram? A maioria é atacando o mestre. Agora o mestre, olha para cá, se vocês analisarem, vamos ver bem Mateus 8, leia, pastor. Olha, pega aqui. Leia Mateus. Falou. Mateus 8, 19. Observe bem o que era o mestre. Vamos lá, o mestre. Vamos lá. 8, 19. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguiste-ei para onde quer que fosse. Sim. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem o que reclinar a cabeça. Marcos 10, 17. E aí nós vamos explicar isso aqui. O que o mestre faz? Vamos lá. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Pronto.
Olha para mim aqui agora, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. O que o mestre faz? Pode ser tanto o mestre crente como o mestre não crente. Qual é a capacidade que o mestre tem? Os dois versículos que o pastor leu já é o suficiente para você responder. Isso, ele orienta. Mas o que acontece? Qual é a capacidade que ele tem? Além de orientar. Porque ele orienta, mas antes dele orientar, o que ele faz com a inteligência dele, a capacidade dele? Vou dar um exemplo para vocês. Ele ensina, ele orienta, isso está correto. Mas eu quero dizer o seguinte: por que as pessoas correm atrás dele? Ei? Irmãos, todo mestre tem a capacidade de atrair multidões. Vocês entenderam agora o mistério? Olha para cá. Aqui tem professor que é da área do direito. Mas dentro do campo de direito tem um mestre que todo mundo vai atrás dele. Tem vários professores, mas tem um que é mestre. Aqui tem professor da pedagogia. Se não falar em Paulo Freire para ele, não está falando em pedagogia. Todo mundo tem como um mestre. É um diferencial. O mestre é aquele que atrai multidão, e eu não posso negar isso. Nesse próprio texto aqui, Paulo, quando chega na Antioquia da Psídia, a multidão vai ouvir ele. E depois disser assim: no próximo sábado, venha para você pregar essas mesmas coisas. Às vezes tem irmão que quer ser contra o mestre, até o profeta. Mas o mestre, vocês observaram, um homem rico correu atrás de, e não somente correu, se ajoelhou e disse: bom mestre. O povo só vai, não, quem tem alguma coisa para dar. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu disse aos pastores lá no dia de Natal que nós temos 12 matérias teológicas básicas, desde a bibliologia até a escatologia. Aí eu digo: olha para cá, olha o segredo que eu vou dizer aqui para vocês. Não precisa tu ter um bocado de livro, não. Mas quando você tem uma teologia, ou duas teologias sistemáticas, um manual de cerimônia, um livro sobre história da igreja, que a teologia ela se divide em 3 ramos principais: bibliologia, história da igreja e a teologia sistemática. Se tu souber a teologia bíblica, se tu conheceres a história da igreja, e se tu tiveres a teologia sistemática, tu tem toda uma base para na hora que o tempo Cristo cair em ti na história da igreja, tu sabe. Tristou na doutrina de anjo, tu sabes. Tristou na doutrina do Espírito Santo, você sabe. E as outras coisas são básicas. Quando você for pregar, aí você tem um livro de hermenêutica, uma mulher vai pregar. Aí quando você vai pregar, você tem alguma coisa a mais para dar para a igreja. Porque o povo só vai atrás de quem tem alguma coisa. Se você fica aqui, meus irmãos, ele subiu uma árvore e Jesus ia passando. Desce, meus irmãos. Agora vai dizer para os crentes: Zaqueu foi subir na figueira. Por que ele foi subir? O que é a figueira? Todo o livro de hermenêutica diz que você tem que bombardear o texto. Bombardear o texto e pergunta: o que é a figueira? Por que ele subiu? Qual o motivo? Isso vai atrair aquela pessoa que vai te ouvir. Aí depois de todos esses conhecimentos, você vai contextualizar. Então perceba aqui que o mestre, ele tem a capacidade de atrair pessoas, multidões. Olha o tanto de gente que o pastor Antônio Gilberto não atraiu. Tinha um obreiro aí que o pastor Antônio Gilberto, quando chegava, meu Deus do céu, não era assim? Aqui mesmo em Garapé Grande, pastor Raimundo Ferreira de Oliveira era um mestre. Ainda hoje, o livro mais vendido na CPAD é Seis das Heresias. O mais vendido, traduzido para outros idiomas. Mas veja, era um homem que era um homem dedicado. Um dia um pastor me ligou e disse assim: Osiel, a mulher do Raimundo de Oliveira estava vendendo na biblioteca. Só que quando ele me ligou, ele já tinha levado os melhores. Aí eu fui lá, corri. Quando eu cheguei, eu comprei pelo menos 2.500 livros dele.
coisas. Olha, aí o irmão disse para mim, pastor, isso aqui é fora o que ele deixou em Teresina. Se só eu peguei quase 2.500, imagina o outro pastor. Então quem se dedica, aí você vai falar com uma pessoa que estuda, que se dedica, tudo ele tem uma palavrinha para te dar, não é assim? Aí a pessoa diz, tem irmão que é assim, aí na internet tem um bocado que estão seguindo o homem, eu sigo a Jesus, Jesus diz assim, quem ouve vocês? Me ouve. Um homem de Deus que prega a Bíblia, que ensina a palavra, sempre vai ter gente para te seguir. E aí Paulo diz em 1 Coríntios 11, sede meus, assim como eu sou de quem? De Cristo. Agora, esses mestres aqui, era mestre de orar, porque tem um bocado que é mestre, tem vários tipos, PhD. Mas aí quando pega o microfone aqui, ó, fiesa. E outro é o nível tão alto que os irmãozinhos ficam perdidos. Isso não é mestre do Espírito Santo, não. O mestre do Espírito Santo, ele vem aqui não é para revelar profundezas de geografia, de matemática, de história, e nem de teologia. Ele vem para cá para revelar as profundezas de Deus. É quando você conversa com ele. Uma vez eu estava conversando com o pastor Antônio Gilberto, falando de um padre que era um grande teólogo. E eu disse, pastor Antônio Gilberto, o fulano de tal, as obras dele eram pesadas. Ele disse, é verdade, porque ele tinha sede, porque a Bíblia diz que quem tem sede, Deus mata a sede. Aí tudo que eu dizia, ele jogava um versículozinho por debaixo. É assim. Porque tem não que a gente vai conversar com ele, aí o livro dele é só lá em cima, ele só quer citar livro para mostrar que é o tal. E aqui eu estou falando de mestres que têm a palavra. E eu pergunto aqui à igreja, o que esses mestres estavam fazendo primeiro lá na igreja? O que eles estavam fazendo? Vamos lá, bem forte, eles estavam fazendo o quê? A maioria hoje dos que querem ser PhDs nem oram, nem jejuam, nem buscam a Deus, porque não querem viver o sobrenatural. Agora lá vai. O primeiro da lista, quem é, pastor? O primeiro da lista em Atos. O primeiro da lista, pastor da lista, quem é o primeiro da lista? E bem forte, já vou caminhar para encerrar. Qual é o primeiro da lista? Olha para cá, Deus não faz a obra com o menino, rapaz. O primeiro da lista era Barnabé. Barnabé era o homem mais antigo, o homem de mente mais firme, era um homem que sabia consolar. Barnabé foi quem buscou Paulo. Barnabé era um homem instruído. A obra não é feita por meninos envelhando. Maturidade. Olha o primeiro da lista. O segundo que é? Simeão, chamado de? Essa palavra latina quer dizer negro. Esse aí era outro grandão. Alguns querem dizer que ele carregou a cruz. São suposições. Esse é o segundo. Era também um bichão. E o outro? Lúcio, alguns dizem que é Lucas que escreveu o próprio Evangelho. E Lucas era o quê? Médico. Estou falando só os cabeças, vai. Manaém, né? Olha, se vocês observarem, é consolação, isso não é do hebraico. E se vocês atentarem, dizem que esse aí, ele na verdade, ele brincava com Herodes. Manaém Palácio, não é isso? Está vendo? Ele era da mesma idade, eu era amigo dele. E alguns dizem que esse homem era muito culto e pegava as informações e passava para Lucas. Era homem da escrita. Todos aí sabiam ler e escrever, mas a maioria não sabia. Mas eu pergunto a vocês, o que eles estavam fazendo lá na igreja? Orando. A questão não é você ter curso, a questão não é você ser grande, a questão é você, quando entrar pela porta da igreja, dobrar os joelhos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para fazer a tua obra. Agora, irmãos, o mais interessante aqui, se vocês pegarem essa palavra aí que o pastor citou aí no verso 1, você tem Sirineu, você tem aí, Manaém,
eles até chamam de Herodes, né? Vocês podem observar isso. Todos esses homens, eles eram homens abalizados. Olhem para cá. A igreja não vai começar o projeto dela com meninos. A igreja não vai começar o trabalho dela no emocional. A igreja não vai pegar o trabalho dela só com intelectualidade. Ouçam bem, esses homens que o pastor leu aqui, eles estão orando, mestres e profetas. No meio deles, alguém é tomado pelo lado carismático. O Espírito Santo levanta um profeta. Talvez levantou uma irmã analfabeta, levantou uma irmã analfabeta. E aí no meio daquilo ali, aí ele chegou: diz o Espírito do Senhor. Eu pergunto: teve reprovação de Paulo? Teve reprovação de Manaí? Teve reprovação de Lúcio? Não teve. Sabe por quê? Porque todos estavam no mesmo Espírito. Quando nós não estamos no mesmo Espírito, a gente fica tanto falando mal como também criticando. E assim vamos fazer a obra. Eles aqui, orando, jejuando, todos intelectuais. Mas olha para cá, Deus não escolheu nenhum deles por causa da intelectualidade. E às vezes tem mundo assim: pastor, sou intelectual, me bota na frente da obra. Quem é muito intelectual, que não expulsa o demônio, que não evangeliza uma vida, que não tem coragem de nada, eles vão ser escolhidos não é por causa da capacidade intelectiva, é por causa do trabalho e da oração e da comunhão que eles já tinham. Atos 11, 26. Leia aí. Olha por que Paulo vai ser escolhido. Ele já tinha um ministério comprovado. Diga. Tendo o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Perceba que eles já estavam quanto tempo trabalhando lá? Um ano, não é isso? Um ano servindo, um ano trabalhando e comprovado. Então olha para cá. Às vezes tem irmão que diz assim: pastor Osiel, eu queria trabalhar na obra, eu já sou formado. E é muito importante a tua formação. Só que na obra de Deus não é pela tua formação. Na obra de Deus é pela direção do Espírito Santo. O Paulo não vai ser escolhido não é porque ele tinha intelectualidade. O Barnabé não vai ser escolhido não é porque ele tinha intelectualidade. É porque o amor por Cristo era tão grande que eles já estavam fazendo a obra e o Senhor Deus confirmando. Aí a Bíblia diz: veio o Espírito e direcionou. E diz: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Irmãos, a igreja vai perder dois homens de influência, mas ela não vai chorar, ela não vai fazer abaixo-assinado, ela não vai reclamar, porque ela sabia que quem estava direcionando quem era? Era o Espírito Santo. Hoje, vocês podem observar, tem pessoas que a gente escolhe e coloca, de repente ela mesma chega e diz assim: eu não senti de Deus. Está ruim. Porque o que está na frente está orando e diz que Deus escolheu e diz que é para você ir para tal lugar. Aí tu chega e a igreja também gosta de entrar nesses negócios. Vamos fazer uma baixa assinada para ele não sair. Eu não sei mais de nada não. Que aqui, irmão, quem tem que fazer o abaixo assinado é o Espírito Santo. Quem tem para dizer a hora de ficar é o Espírito Santo. Quem tem que dizer a hora de sair é o Espírito Santo. Quem tem que direcionar a igreja é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, irmão, olha como é lindo. A Bíblia diz que chegaram e puseram sinal de que eles estavam dizendo: vocês têm nossa autoridade, vocês vão sair debaixo da nossa bênção e debaixo da nossa comunhão. Amém? Então, ó, você tem aí, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia. Eu vou só ler essa introdução e eu vou encerrar. Não há como não ter sucesso na obra de Deus quando o pastor, o cristão ou o missionário se coloca à disposição do Espírito Santo. Posto que o próprio Cristo enfatizou claramente que a missão pedagógica divina, em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, qual é a primeira missão do Espírito Santo? Ensinar. Se vocês analisarem, eu coloquei aí esse verbo ensinar, didático, quer dizer instruir, quer dizer pronunciar discurso, ser um professor. O Espírito Santo, ele direciona a igreja porque ele é o professor da igreja, porque ele é o guia da igreja, porque ele é o orientador da igreja. Está aí. Há professores que admiramos a sua capacidade de ensinar, de guiar, de orientar, mas o Espírito Santo é o maior professor do mundo. Ele penetra até as profundezas de Deus. Se ele é Deus e penetra as profundezas de Deus, eu pergunto à igreja, ele tem ou não tem o que nos ensinar? Então, é ele que pode nos direcionar. Está aí em 1 Coríntios 2,10. Vamos lá. Como o Espírito Santo direciona o crente? De três maneiras. Primeiro, iluminando a mente para as verdades reveladas. Já acima destacamos que o Espírito Santo é o nosso grande mestre. Ele não tem para nós mensagens velhas, coisas ultrapassadas. Não tem nada não. Tem irmão que está crente, a mesma coisa velha, mesma panagem, a mesma 30 anos, aquele mesmo negócio velho. Não renova nada. Até o jeito dele é velho. Lá vai. Mas sempre nos revela verdades novas. Agora, isso não quer dizer que o Espírito Santo dará uma nova revelação, além da que já consta na palavra, a qual é suficiente. A Bíblia diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir. Então, olha para cá. O Espírito Santo não vai trazer revelação nova. Nada. Se eu disser que o Espírito Santo vai trazer uma nova revelação, eu estou dizendo que ele está sendo contra a própria palavra de tudo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a nossa santidade, já está onde? Na palavra. O Espírito Santo vai me dar uma nova iluminação. Eu vou abrir o texto, eu vou ler a passagem, ele vai me dar uma iluminação, não revelar, porque já está revelado. O apóstolo Paulo em Romanos 15, ele diz no verso 4: tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino foi escrito. Então, se eu disser que o Espírito Santo tem que me dar uma nova revelação, eu estou dizendo que a palavra está ultrapassada. A única coisa que o Espírito Santo vai fazer é pegar você diante do texto, ele vai te iluminar, clareando para que você entenda a palavra de Deus mais e mais. É assim. Sua missão é iluminar a mente. Você lembra que eu falei da mentezinha pequena? O irmão diz: pastor, é porque às vezes eu estou diante do texto. Tem três coisas que o texto tem que nos dar. Primeiro é a parte do logos. O logos é a palavra, é a razão, é o texto. Mas eu tenho que entender que esse texto, quando eu for transmitir ele envolve o lado emocional, ele envolve o eros. Então eu tenho que ser ciente disso. O texto está revelado por Deus. Agora, eu tenho que pedir ao Espírito Santo a iluminação e a compreensão desse texto bíblico. Senão, eu não vou crescer. Às vezes você pode observar que a gente vai preparar uma mensagem, os pastores sabem disso, e a gente vai no livro, vai no outro, vai no comentário, vai aqui, vai lá, e não sabe nada. Não é assim? A gente bate. Então tem dia que você bate, tem dia que pode vir para cá com latim, com grego, com hebraico, com aramaico, não vai sair nada. Porque às vezes o mente não está acolhendo aquilo que você está lendo. Agora, quando você sente o Espírito Santo, abre a minha mente, me ilumina, me orienta. Senhor, eu li de um certo autor que ele disse que quem conhece o coração das pessoas é o Espírito Santo, e ele sabe como direcionar a passagem, a mensagem bíblica. Olha, às vezes você pode ler e pregar mais um livro que só, e o povo está dormindo. Agora, quando você diz Espírito Santo, faz com que saia da minha boca a tua palavra para atingir a necessidade de cada coração. Aí é diferente. É por isso que você precisa do Espírito Santo para ele iluminar a tua mente. É assim, senão não vai dar certo. Não vai dar certo. As verdades que necessitamos estão na palavra de Deus. Mas quando negligenciamos a operosidade do Espírito Santo, deixamos de perceber as preciosidades ou as preciosas pepitas
que Deus tem para nós. Isso porque as coisas espirituais elas só se discernem como? Não, está lá em Coríntios 1, 14, 15, 2, 14, 15. Olha para cá. Se isso aqui é espiritual, se aqui é espiritual, não venha para cá tentando mostrar argumento lógico seu. Não vai funcionar. Não venha para cá tentando impressionar. Não vai funcionar. Depois que tu lê tudo, olha, digamos, você vai preparar a mensagem. Aí você fez a sua análise do texto, escreveu o texto, foi para o comentário, foi para a concordância, foi na parte do latim e do grego. Depois que tu termina tudo isso, pega tudo que bota em cima da mesa, dobra o seu joelho e diga: Senhor, as tuas coisas, elas só se discernem espiritualmente. Me dá agora, Pai, um discernimento espiritual para eu levar o teu povo à tua palavra. Irmão, quando chegar aqui na frente, o pastor pode falar devagar, mas a igreja vai sentir o poder de Deus. O pastor pode ter até a vozinha fina. E dizer: não, pastor, não vai ter. Mas não tem direcionado o Espírito Santo. Agora, os nossos cultos, tem um autor, Mons, ele diz que os nossos cultos estão pobres de homens de oração e de homens que são direcionados pelo Espírito Santo. Nossos cultos estão cheios, sabe de quê? De oradores. Nossos púlpitos estão cheios, sabe de quê? De homens intelectuais. Mas homens direcionados pelo Espírito são poucos. É assim. Um dia eu estava pregando normal, eu fui visitar uma área e eu pregando normal. Lá, eu pregando normal, gente, eu estou pregando aqui. Que essa pregação daí tem aqui todo tempo. Aí quando eu terminei a mensagem, eu fui no banheiro. Eu estava com vontade de urinar, corri, fui no banheiro. Quando eu fui sair na cinta, alguém parou. Por que? Porque é a minha vida. Eu disse: o Senhor dele com isso. É porque agora o Senhor revelou toda a minha vida. O Senhor diz tudo de mim. Nem a minha esposa sabe que eu tenho AIDS. E o Senhor falou ali. Eu disse: não. Aí eu entendi. Eu disse: não, rapaz. O Espírito Santo, nem eu estava entendendo. É assim? O pessoal está ouvindo, eu não está entendendo o mistério. Aí eu parei, eu fui explicar para ele, aí eu orei por ele. Eu disse: aqui é coisa espiritual. O pastor, quando ele prega a palavra direcionada pelo Espírito, ele não está aqui como orador, ele é um profeta inicial palavra. Às vezes o pastor nem sabe, ele está pregando aqui, tem irmão que está dizendo lá embaixo: segunda-feira eu vou fazer isso, mas quando é domingo o pastor prega, aí ele diz: pastor, eu estava no plano de fazer assim, assim, mas aquela mensagem, isso é profecia, gente. É direção de quem? É do Espírito Santo. Agora tem irmão que quer pegar, né, gente? Aí tem que pedir a orientação. Tem irmão que quer no meu gabinete: pastor, é porque eu vim aqui saber de se eu posso me separar. Ele diz: não é com essa forma, não. Não é assim, mas eu tenho que pedir a direção do Espírito Santo. Como é que eu entro? No Salmo 121,6 diz: o Senhor abençoa a tua e a tua saída. Tem gente que entra e sobe aqui e sai, sobe fraco e sai. E temos que sobe grande e sai acabado. Que aqui é pela direção do Espírito. Irmão, vou dizer para vocês: pregação é direção do Espírito Santo. Tu pode estudar o que tu quiser, falar o que tu quiser. Tem irmão aqui que quer dar uma mensagem bonita, os crentes dão uma cochila, né? Assim. Eu ainda sou assim também. Tem dia que eu estou pregando que eu estou vendo que os crentes não vão cochila. Eu está na hora, Espírito Santo, eu acabar. E aí quando ele vai chegando em casa, aí você acha que eu pregou ruim hoje? Aí termina de matar. É assim. Aí é que é decisão, meu. Mas é bom estar aí na direção. Na direção do Espírito Santo, essa coisa boa. Eita, meu Deus, olha aqui, olha. Porque, irmão, isso aqui é espiritual. Eu pergunto aqui à igreja: isso aqui é espiritual? É. Quem quer dizer que é poder de Deus? Então, se eu não buscar pelo Espírito, eu vou entender isso aqui. Se eu não buscar pelo Espírito, eu vou ter a palavra certa para a igreja. Teve um pastor nos Estados Unidos que terminou o doutorado. Não era doutorado, era a questão dele, mas ele agora só estava ênfase nisso. Uma velhinha escreveu um bilhete para ele e mandou para ele. E aí nós queremos ver o nosso pastor ainda dirigido pelo Espírito Santo. Esse homem desapareceu. A igreja quer ter aqui dentro e nesse altar um homem dirigido pelo Espírito Santo.
Às vezes tem irmão que chega para nós, pastor, eu sei que o senhor é homem de Deus. Eu vejo nas suas palavras, quando o senhor fala, eu quero a sua orientação. É pesado. É, não é? A mulher chamou o marido dela e disse: meu velho, vamos fazer um quarto desse homem. E esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. É. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. Partiu dele a inspiração da vida de homem santo. Sendo assim, quem melhor poderia entender seu conteúdo, senão ele mesmo? Sem dúvida. O Espírito Santo é o melhor intérprete da palavra. Então, peça para o Espírito guiar a tua mente, direcionar a tua mente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca saia da sua casa. Eu aprendi isso. Eu recém-casado, eu fui para São Luís fazer uma campanha para uma banda e fiquei na casa de um irmão. E na hora que o irmão entrava no carro, ele botava o cinto e dizia assim: Pai querido, Pai Santo, eu vou sair agora. Me dá a tua direção o dia todo. Não deixe eu perder o equilíbrio. Não deixe eu perder a paz. Senhor, não deixe eu fazer negócios contrários à tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Depois que eu vi esse homem fazer isso, nunca mais eu esqueci isso. Na hora que eu vou sair de casa, eu já digo logo para ele. Na hora que entra no carro, peça a direção. O Espírito Santo, irmão, ele não está em nós, não é só para dar poder para evangelizar e pular, não. Ele está em nós para nos guiar, nos direcionar. O Espírito Santo me guia bem aqui. O Espírito Santo me orienta bem aqui. Ele vai fazer isso. Até quando tiver com preguiça, diga para ele: ô Espírito Santo, eu estou com tanta preguiça. Me ajuda, Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai mandar levantar o pastor F. Maia. Mas Weber diz isso. Ele diz: quando você estiver indisposta, chama o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a varrer essa casa. Aí tu pega a vassoura e vai varrer, porque ele vai te dar energia. É coisa boa, é você crer. Agora temos aí que a preguiça é grande e não tem Espírito Santo em ti. Aqui vem para me finalizar. O Espírito Santo direciona bem os crentes através dos médicos. Olha, quando a gente vê, um dia eu vi um irmão dizendo assim: nós não precisamos de mestres. E a Bíblia diz lá em João 14:26: e o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse nos ensinará todas as, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. João 2:20: vós tendes a unção que vem do. E aí o 27: vocês não precisam que ninguém vos ensine. Mas ali a unção não é a unção que te ensina, ali a unção é de Cristo, é o próprio Cristo dentro de você. Agora você precisa de homens de Deus, mestres cheios do Espírito Santo para te orientar. Se não fosse assim, a Bíblia não teria dito através de Efésios 4:11: a luz pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, mestres. Então está aí, você deve fazer isso. E aqui a letra C: o Espírito Santo direciona os crentes por meio de ensinos profundos. Às vezes você pegou a sua Bíblia, vai ler. O Espírito Santo, me dá essa verdade aqui, me dá esse ensino aqui profundo, e ele vai te dar. É coisa do céu. Vamos para finalizar. Leia aí 1 Coríntios 2, 9 e 10. E eu finalizo com isso aqui. Depois vocês podem ver o restante em casa, em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Primeiro, olha o que diz a Bíblia. Vamos lá. Mas como está escrito: Sim. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Peraí. Olha, vocês entenderam o que eu acabei de falar agora há pouco? Coração humano não tem acesso às profundezas de Deus. Ele pode ser cientista, ele pode ser doutor, ele pode ser, mas ele não tem, que é espiritual. É espiritual. É por isso que eu quero dizer para vocês aqui: não confunda isso, gente. Não pense que você aqui com mestrado em educação, você vai falar coração de crente. Não vai. Não pense que você aqui com mestrado em botânica, em física, vai falar coração de crente. Ele não vai. As verdades profundas que revela o Espírito Santo. Você se forma é para coisa lá fora, é para
para você ter progressão no estado, é para você ser o grande doutor lá fora. Aqui dentro as revelações elas são como? Espirituais. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que a maioria das pessoas intelectuais procura o espiritismo? Vocês já observaram que lá tem juiz, tem doutor, tem advogado. Por que eles procuram?